Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Quanto tempo, né? Essa vida corrida não é fácil, né? Mas eis que estou aqui de volta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mais um vídeo sendo feito. E eu espero que esse vídeo possa edificar a sua vida. Eu abri a Bíblia aqui agora sem escolher nenhuma mensagem. Falei, vou abrir. E a mensagem que vier, eu vou falar, seja uma mensagem difícil ou não, uma mensagem difícil de entender, seja o que for, eu vou abrir e vou falar. E por incrível que pareça, caiu no livro de Daniel 6, que é Daniel na cova dos leões. Eu acredito que todos já conhecem essa mensagem, até as criancinhas já conhecem, né? Essa mensagem de Daniel na cova dos leões. Mas é uma mensagem muito forte, uma mensagem muito poderosa. Uma mensagem que vai edificar muito a sua vida, como tem também edificado a minha. Porque quando a gente mergulha nessa palavra, a gente percebe o quão profunda ela é e o quão também acontece nos nossos dias atuais, não com uma cova cheia de leões, né? Mas trazendo para a nossa vida de maneira figurativa, a gente vai entender que realmente nós somos jogados na cova de leões, né? Acho que vocês conseguem aí do outro lado me entender. E a gente sabe que Daniel, ele foi jogado na cova dos leões por ser alguém fiel a Deus. Nós entendemos isso. Nós conseguimos compreender o quanto que ele era fiel a Deus. E essa fidelidade de Daniel fez com que Deus também fosse fiel a ele, não deixando ele ser devorado naquela cova injustamente. Porque, na verdade, Daniel ele estava sendo o que ele era na sua pátria. Porque se Daniel estava fazendo a obra com excelência numa terra, numa pátria que não era dele, e que ele estava ali forçado, ele foi levado, nós conhecemos a história, que Nabucodonosor sitiou a sua pátria, matou seus familiares, seus amigos, conhecidos, sitiou toda a sua cidade e foi levado à força. E interessante que se Daniel foi levado para a casa, para o palácio do rei, é porque Daniel ele era alguém excelente. Porque na casa do rei só foram levados os excelentes, estudiosos, né, de boa família. E Daniel era um desses. Alguns estudiosos dizem que ele era jovem. E aí essa palavra tem um peso maior ainda. Por ser jovem, mas ser tão maduro quanto Daniel era. E Daniel, ele tá lá agora na casa do rei, não por livre, né, vontade. Ele foi levado cativo para servir aquele a quem o feriu. Porque se uma pessoa destrói a minha pátria, mata os meus conhecidos, parentes, me leva ainda cativo, me leva obrigado para servi-lo. Então essa pessoa me feriu, essa pessoa feriu Daniel. Mesmo assim, na casa daquele a qual destruiu a tua vida, Daniel agora está servindo com excelência. Por que Daniel está servindo com excelência alguém que entrou na sua pátria, destruiu tudo e ainda levou ele obrigado para servi-lo? Por quê? Por que Daniel está servindo com excelência? Porque Daniel é tão maduro e Daniel, ele sabe tanto quem ele é, quem ele serve, que Daniel está fazendo tudo isso não por causa do homem. Daniel não está servindo ao homem, Daniel está servindo de fato a Deus. E interessante que o que Daniel vivenciou quando Nabucodonosor entrou e sitiou aquela cidade, Daniel, você percebe que Daniel ele não muda. Ele não muda o seu comportamento, ele não muda a prática das suas obras. Daniel, ele continua sendo a mesma pessoa e fazendo com excelência do mesmo jeito, mesmo
na casa daquele a qual levou o obrigado. Daniel, ele continua servindo com excelência, ou seja, Daniel já era excelente na sua pátria e ele continua sendo excelente na casa do rei, como servo do rei. Então, você percebe que Daniel era uma pessoa que era maduro. Daniel, você percebe que era uma pessoa que ele tinha intimidade com Deus, ele sabia que quem ele estava servindo. Ele não mudou em nenhum momento, ele não mudou o seu comportamento, as suas práticas, o seu falar, o seu andar. Ele não deixou que nada disso tirasse a identidade dele. Ele não deixou que o que aconteceu com ele e aquele momento que ele estava vivenciando ali na casa do rei como servo do rei, ele não deixou que isso fizesse com que ele se tornasse outra pessoa. Eu acho lindo, lindo o comportamento desse jovem, porque era um jovem muito maduro, muito resolvido. Eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sirvo, e eu vou continuar servindo meu Deus independente aonde eu esteja, ou independente da situação. Eu acordei nessa manhã falando comigo mesmo, ou foi o Espírito Santo que ficou falando ali comigo, na minha alma, e eu conversava comigo mesmo a respeito de morte. E a gente tem tanto medo de morrer, sabe? A gente tem medo de morrer, às vezes a gente tem medo de fazer a obra, sabe? Com autoridade, com ousadia, de ir mesmo em certos lugares e falar mesmo aquilo a qual o Senhor manda nós falarmos, independente de quem seja. Às vezes a gente tem tanto medo, mas eu estava conversando comigo mesmo, nós vamos morrer sim, todos nós vamos morrer um dia. Todos nós vamos descer à sepultura, a não ser aqueles que vão ficar para ver a volta do Senhor. E não pense que os que ficarem para ver a volta do Senhor, ver o Senhor descendo nas nuvens, não pense que vai ser tranquilo, lindo, maravilhoso, de abundância, de paz. Não, vai ser um dia de treva, de densas trevas, vai ser um dia terrível. Vai ser um dia terrível, como nunca antes houve. Não pense você. Eu tô orando a Deus, eu tô pedindo a Deus para que eu fique, para que eu veja. Vai ser dias terríveis. Então não pense você que esse dia vai ser um dia tranquilo, não. Vai ser um dia de perseguições. Vai ser um dia que os servos do Senhor vão estar acuados, vão estar escondidos, vivendo em situações precárias. Quando nós não tivermos mais para onde nós irmos, quando nós já tivermos acuado, aí o Senhor vai descer nas nuvens e vai levar a sua igreja. Não vai ser dia fácil, não. Então, morrer, meu amado, todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Então é melhor morrer com propósito do que sem propósito. A morte, ela só precisa de quê? De desculpa. Morreu de quê? Todo mundo vai morrer, ou é desastre, ou é acidente, ou é doença, ou é alguém que tira a vida porque estava fazendo a obra, sei lá o quê. Todo mundo vai morrer um dia. Então a gente precisa pedir ao Senhor, Senhor, nos dê fé, nos dê coragem para fazer a tua obra, sem se importar com o que possa fazer o homem. A Bíblia fala que a gente não tem que temer o que o homem possa fazer conosco. Mas o homem não tem poder para transportar a nossa alma, para levar a nossa alma para o inferno, para o céu. Só quem faz isso é Deus. O homem só pode tocar na nossa carne. Então, a Bíblia diz, por que temes o homem? Não teme o que o homem possa fazer contigo, não. A gente precisa perder esse medo, ter coragem, ter ousadia, ter fé. Daniel foi jogado na cova do leão porque ele foi fiel ao Senhor. Ele não deixou de ser fiel ao Senhor, ele não deixou de ter as práticas, de se relacionar com Deus, ele não deixou de fazer aquilo que ele estava acostumado a fazer por causa de um edito, por causa tá escrito aqui, vamos lá, por causa de uma assinatura escrita para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas. Fizeram ali uma armação
Uma armação, porque sabia o quanto que Daniel era fiel ao seu Deus. A Bíblia vai dizer que 3 vezes ao dia Daniel dobrava os seus joelhos, olhava para a banda de Jerusalém, porque a janela do quarto dele ficava para a banda de Jerusalém. E ele ali conversava com Deus 3 vezes ao dia. Era de costume de Daniel. E uma ameaça não mudou o comportamento de Daniel. Uma ameaça não fez Daniel deixar de se relacionar com Deus, de conversar com Deus. Gente, conversar com Deus não tem coisa melhor. Conversar com Deus, se relacionar com Deus, você se enche de força, você se enche de coragem, você é renovado. Não tem coisa melhor. Daniel sabia disso. Daniel sabia disso e ele sabia tanto quem ele era, sabe? Ele sabia tanto quem ele era. Ele sabia tanto a quem ele servia, que um edito desse de morte não impediu que ele se relacionasse, sabe, com o seu Deus todos os dias, como era de costume. Mesmo assim, com esse edito de morte, ele foi fiel até o fim. Até o fim. E se tem uma coisa que Deus ama, é a fidelidade. Tem uma coisa que Deus ama, é a fidelidade. E por conta da fidelidade, e por conta da entrega de Daniel, por conta da excelência de Daniel, levantou opositores. Não adianta. Quando você faz com excelência, quando você entrega o melhor mesmo, vai se levantar mesmo opositores mesmo, invejosos. Porque são invejosos. Levantaram, porque Daniel era excelente. O que ele fazia era com excelência. Ele fazia tudo o que ele fazia, mas antes ele se relacionava com Deus, ele conversava com Deus. Antes, acordava de manhã, conversava com Deus. Na tarde, conversava com Deus. De noite, conversava com Deus. Ele tinha esse propósito no coração dele. Ele sabia que ele não podia fazer nada sem antes conversar com Deus. Ele sabia disso. E isso faz com que se levanta mesmo os opositores, os invejosos, sabe? É assim mesmo. Vai levantar. É melhor, então, você fazer a obra do Senhor, mesmo sabendo que vai levantar opositores, mesmo sabendo que vão jogar você na cova do leão. É melhor do que você não ter sentido de vida, não fazer nada. Passar uma vida toda sem propósito. A gente precisa ter propósito. O nosso propósito é o céu. É o céu. Jesus não nos deixou enganado dizendo que seria fácil. Em nenhum momento Jesus disse que seria fácil. Ao contrário, ele disse que nós seríamos odiados por conta do nome dele. Ele deixou bem claro. Jesus não deixou ninguém enganado. Então o céu é conquistado à força, é com luta, é com batalha mesmo. E aí, por conta da fidelidade de Daniel, da excelência de Daniel, se levantam os invejosos. Vão se levantar mesmo. Vão se levantar invejosos mesmo. Não se preocupe com isso, não. Mas pode ter certeza que Deus é Deus que justifica. Daniel, ele sabia tanto quem ele era, o Deus que ele servia e para onde ele iria. Ele sabia que ele não negou, ele continuou se relacionando com Deus, mesmo com aquele edito de morte. Se ele fosse devorado naquela cova dos leões, meu amado, ele sabia tanto que ele poderia ser morto mesmo. Mesmo quando ele recebeu aquele edito, ele sabia, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo e vão me matar mesmo, vão me jogar na cova dos leões mesmo, mas eu não vou deixar de fazer o que eu estou acostumado a fazer, o que eu estou acostumado a entregar para o meu Deus todos os dias. Ele sabia que poderia ser morto, porque Deus poderia livrar, como Deus também não poderia livrar. Não pense você que todas as vezes, só por conta da sua excelência, da sua entrega, da sua fidelidade, Deus vai te livrar todos os dias, não. Vai acontecer sim, que um dia Deus vai permitir, vai te colher. Mas é melhor te colher você fazendo a obra, eu fazendo a obra, do que colher sem propósito nenhum. Do que colher sem fidelidade nenhuma. Então é melhor colher com fidelidade, colher com propósito. Daniel não estava se importando com a morte. A preocupação de Daniel era ser fiel a Deus e ponto. Ele sabia que Deus poderia livrá-lo, mas também se não livrasse, Deus ia continuar sendo Deus. Daniel sabia que o relacionamento dele,
quem ganhava muito mais com esse relacionamento era ele. Porque Deus, ele é Deus. Se eu falar com Deus, ele é Deus. Se eu não falar, ele é Deus. Se eu adorá-lo, ele é Deus. Se eu não adorar, ele é Deus. Quem precisa desse relacionamento sou eu e mais ninguém. Eu é que preciso. Tu tá achando que Deus precisa? Deus não precisa não, ele continua sendo ele continua sendo Deus. Ele continua sendo adorado, ele continua com todo o poder que ele tem. É eu que preciso me relacionar, é eu que ganho. Eu ganho fortalecimento, eu ganho edificação, eu ganho livramento, eu ganho exortação. Sim, eu sou exortado, eu sou limpo, eu sou lavado, eu sou purificado. São tantos benefícios que nós temos quando nós se relacionamos com Deus. Então, se eu não me relacionar com Deus, se eu não tiver intimidade com Deus, ele vai continuar sendo Deus, porque só quem ganha sou eu. E Daniel sabia disso. Daniel sabia que a força dele vinha daquele a qual ele dobrava os joelhos todo santo dia. Se Daniel deixasse de dobrar os joelhos dele naqueles dias daquele edito, ele sabia que quem iria perder era ele. Deus não ia perder não, quem ia perder era ele. Então por isso ele continuou fazendo o que ele estava acostumado, ele continuou entregando o que ele estava acostumado a entregar. A excelência dele para Deus, colocando Deus em primeiro lugar, se importando mais com esse relacionamento do que com relacionamento com outras pessoas. E a Bíblia vai dizer que ele foi jogado sim. Não pense em você só porque você é excelente, que você entrega, que você tem intimidade com Deus, que você não vai ser jogado não, você vai ser jogado sim. Muitas das vezes Deus vai impedir de você ser jogado, mas muitas das vezes Deus vai deixar você ser jogado e vai te livrar lá dentro. Porque eu acredito que até lá dentro daquela cova, Daniel continuou com a fidelidade dele. Daniel continuou orando e falando com Deus. Daniel continuou, porque muitas das vezes a gente fica tão feliz, tão tranquilo, Deus me livrou, Deus me deu um livramento. Mas quando Deus muitas das vezes não dá o livramento, antes deixa a gente passar pela situação e estar conosco ali naquele momento, naquele vento ali, a gente vai no vento, começa a fazer o quê? A murmurar, a reclamar, a questionar, começa a ter comportamentos que não devem ter. Então, vigia, a gente precisa vigiar, porque vão ter situações que o Senhor não vai nem deixar a gente entrar no vento, mas vai ter situações que Deus vai permitir a gente entrar no vento e vai ficar só observando o nosso comportamento no vento. E isso é uma verdade para mim, isso é uma verdade para você. Deus não impediu que ele fosse jogado, mas Deus estava com ele lá dentro daquela cova. E vou te dizer mais uma coisa, não te importa com os invejosos, com os opositores, deixa que os opositores estão na mão do Senhor, é Deus que vai dar conta deles, é Deus que vai resolver, não se desgaste com os opositores, não perca tempo. Tu vê aqui Daniel perdendo tempo com os opositores? Batendo boca, discutindo, pagando na mesma moeda? Você não vê Daniel aqui batendo boca, você não vê dando na mesma moeda, Deixa que os opositores Deus resolve. E Deus resolveu aqui muito bem. Daniel nem sujou as mãos dele. Porque a Bíblia vai dizer que Deus estava com Daniel na cova dos leões. Daniel saiu da cova dos leões sem ferida nenhuma, ileso, tá? E a Bíblia vai dizer que o rei manda os opositores ser jogados na cova do leão. E deixa eu te falar uma coisa para vocês, opositores. Deixa eu falar uma coisa para vocês, ó, invejosos, que se levantam contra a obra do Senhor, que se incomoda com a entrega do outro, com a excelência do outro. Você pode também entregar, você pode também ser excelente, só basta você querer. Cada um dá o que tem, cada um tem o que busca, cada um tem o que entrega porque Deus devolve. Melhor ainda, porque cada vez que a gente entrega, Deus vai nos transformando e nos fazendo melhor cada dia, cada vez mais. Você, opositor, também pode ter excelência e entregar também algo bom. Você pode também, porque horrenda coisa é cair na mão do Senhor. Horrenda coisa é cair na mão do Senhor, opositor.
você que se levanta contra a obra do Senhor, você que tem inveja da obra do irmão, da irmã. Horrenda coisa. Por causa da atitude dos opositores, a Bíblia vai falar que não foi só jogado os opositores, não. A família também pereceu junto com eles. A família que não tinha talvez nada a ver, não era conivente ali, talvez não estava nem sabendo o que aqueles homens estavam fazendo contra a vida de Daniel. Mas a Bíblia vai falar que todos, a família deles também foram jogados na cova dos leões. E antes mesmo que eles caíssem lá dentro, eles já estavam sendo devorados. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, se você vê alguém entregando com excelência, se você vê alguém sendo fiel a Deus com todas as forças, com todo entendimento, com todo o amor, se inspire. Se inspire para que você também entrega, para que você também seja excelente. Não tenha inveja, não. Vai buscar, porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente consegue enxergar, sabe? Quem somos, o que precisa ser tirado, o que precisa ser melhorado. Parece até que a presença de Deus é como um espelho da alma, que faz a gente, quanto mais a gente se aproxima dele, faz a gente se enxergar. Para a gente ver lá dentro mesmo, do nosso mais profundo íntimo, quem somos e o que precisa ser tirado para que a gente consiga entregar o melhor para o Senhor. Se une a esse que entrega com excelência, que é fiel. Se une para que você aprenda, para que você junto entrega também. Não seja opositor da obra do Senhor. Daniel, maduro. Daniel sabia quem ele era. Nada tirou a identidade de Daniel. Nada. Que o Senhor, neste dia, possa nos dar essa maturidade, essa fé que Daniel teve. Que a gente possa conseguir entregar com excelência, até mesmo para aquele que nos fere. Porque a gente não faz para o homem, a gente faz para Deus. A nossa honra vai para Deus. Não pensa o homem que está sendo honrado, não. Não pensa o homem que está sendo honrado, não. Porque a honra é para Deus. É para Deus. Daniel estava honrando o rei, porque, na verdade, a honra era para Deus. Então, não confunda as coisas. Tem muitas pessoas pegando a honra que é para Deus, para si próprio. Só que a honra, se você vê alguém que está te honrando, essa pessoa está fazendo para Deus. Para Deus. Então, não tome a honra que é de Deus. Não confunda as coisas. Daniel honrou o rei, porque, na verdade, estava fazendo para Deus. Ele sabia quem ele era, ele sabia o comportamento que ele tinha que ter. Ele sabia que a situação que ele estava vivendo não podia mudar ele. Da mesma forma que ele era em Jerusalém, da mesma forma que ele era na sua pátria, ele continuou sendo no dia do vento, no dia da tribulação. Que a gente também consiga ter essa maturidade, esse equilíbrio e essa fidelidade, mesmo nos dias difíceis. Amém? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Espero que tenha edificado você. E eu te peço que você venha curtir, que você venha enviar esse vídeo para outras pessoas serem edificadas também. Se inscreva também. Toque aí, olha, aperte o botãozinho aí, esse sininho aí das notificações. Porque o próximo vídeo que eu postar, você vai ser notificado para poder estar vendo e ouvindo uma mensagem, mais uma mensagem do Senhor, e eu espero que possa edificar a sua vida, amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus, compartilhe esse vídeo, amém?